Vamos explorar a vida e o legado dos apóstolos que seguiram Jesus Cristo. Cada um deles teve um caminho único e significativo, contribuindo de maneira especial para a propagação do Evangelho. Estes homens têm origem simples, vindos de diferentes contextos, como pescadores, camponeses e artesãos. Esses homens comuns deixaram para trás suas vidas, suas famílias e suas ocupações para seguir o Mestre e se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição. Jesus o chamou com uma missão clara: espalhar o Evangelho por todo o mundo. No entanto, essa jornada não foi fácil. Eles enfrentaram duras perseguições, hostilidades e, em muitos casos, um fim trágico. A fé inabalável em Cristo os levou a abraçar o martírio, sacrificando suas vidas por amor àquele que lhes prometeu a vida eterna. Essas histórias de entrega total e sacrifício são um testemunho vivo da transformação que Jesus operou em cada um deles, marcando para sempre a história do cristianismo. João, conhecido como o discípulo amado, teve um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Ele não apenas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas também se destacou como uma das figuras mais próximas ao Mestre, acompanhando em momentos significativos de seu ministério. Testemunha da ascensão de Cristo, João serviu como um elo vital entre os apóstolos, unindo a comunidade de fé em tempos de incerteza e perseguição. Seu testemunho e liderança foram fundamentais para a disseminação do Evangelho, especialmente em Éfeso, onde sua pregação impactou muitas vidas. Contudo, sua dedicação a Cristo não veio sem custos. João enfrentou severas perseguições, particularmente sob o governo do imperador Domiciano. Esta época foi marcada por um aumento na hostilidade contra os cristãos, e João, em sua firmeza na fé, tornou-se um alvo constante para aqueles que se opunham ao Evangelho. A tradição cristã narra que João foi capturado, torturado e lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas Deus, em sua infinita graça, o preservou milagrosamente, transformando um ato de crueldade em um testemunho do poder divino. Sua resistência e fé inabalável diante do sofrimento o levaram ao exílio na ilha de Patmos, um lugar isolado, mas onde ele encontrou um profundo encontro espiritual com Deus. Durante seu tempo em Patmos, João recebeu visões apocalípticas que viriam a ser registradas no livro do Apocalipse, um texto que não apenas revela sua proximidade com o Senhor, mas também ensina verdades profundas e atemporais sobre o futuro da humanidade e o fim dos tempos. Em relação à sua morte, a tradição cristã indica que João, diferentemente de muitos outros apóstolos que morreram como mártires, faleceu de causas naturais em Éfeso, por volta do ano 100 d.C., completando uma vida longa de aproximadamente 94 anos, rica em experiências e revelações divinas. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, ocupando um lugar privilegiado no círculo íntimo do Mestre. Ele estava presente em momentos cruciais do ministério de Cristo, como a transfiguração no monte, quando a glória divina de Jesus foi revelada a ele, Pedro e João, testemunhas exclusivas desse evento. Além disso, Tiago esteve ao lado de Jesus na ressurreição da filha de Jairo, onde presenciou o poder sobrenatural da vida sobre a morte. Outra ocasião marcante foi sua presença no jardim do Getsêmani, onde testemunhou de perto a agonia de Cristo antes da crucificação. Esses eventos revelam não apenas a importância de Tiago dentro do grupo dos apóstolos, mas também a profunda confiança que Jesus depositava nele, permitindo que ele estivesse presente nos momentos mais íntimos e reveladores de seu ministério. Após a morte e ressurreição de Cristo, Tiago seguiu com a missão de pregar o Evangelho, mas seu caminho teve um desfecho trágico e heróico, como registrado em Atos dos Apóstolos. O rei Herodes Agripa I, em uma tentativa de ganhar favor junto aos líderes judeus que se opunham ao cristianismo, ordenou a execução de Tiago. Ele foi martirizado por espada, tornando-se o primeiro dos 12 apóstolos a sofrer o martírio. Embora o relato bíblico não forneça detalhes sobre as circunstâncias exatas de sua morte, a tradição cristã sugere que Tiago foi decapitado, em um ato de violência que buscava silenciar a pregação da fé. Sua coragem em face da morte e seu compromisso inabalável com o Evangelho o tornaram uma das figuras mais veneradas entre os primeiros seguidores de Cristo, deixando um legado de fé e sacrifício que ressoa até os dias de hoje. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor, é um apóstolo cuja presença nos evangelhos é marcada por uma participação mais discreta em comparação com outros apóstolos. Embora não esteja associado a eventos de grande destaque no ministério de Jesus, sua inclusão entre os 12 apóstolos indica que ele desempenhava um papel importante na comunidade dos primeiros seguidores de Cristo. Tiago, o Menor, acompanhou Jesus ao longo de seu ministério, e após a morte e ressurreição do Senhor,
Acredita-se que ele tenha se dedicado à missão de espalhar o Evangelho, ainda que pouco se saiba sobre suas atividades específicas. Essa aparente ausência de informações detalhadas na Bíblia sobre suas ações após a ascensão de Jesus levou à especulação de que ele tenha realizado atividades missionárias em regiões fora da Judéia, contribuindo para o crescimento da fé cristã em áreas menos documentadas. A tradição cristã sugere que Tiago, o menor, também sofreu martírio por sua fé. Acredita-se que, assim como Tiago, filho de Zebedeu, ele tenha sido vítima da perseguição promovida pelo rei Herodes Agripa I, que buscava eliminar os líderes cristãos e assim agradar os judeus contrários ao novo movimento. A versão mais aceita de seu martírio indica que Tiago foi decapitado em Jerusalém, uma forma de execução que refletia a brutalidade com que os seguidores de Cristo eram tratados na época. Embora os detalhes específicos sobre sua morte permaneçam incertos, a imagem de Tiago sendo decapitado se tornou uma representação frequente em obras de arte religiosa, solidificando sua lembrança como um apóstolo que, mesmo com pouca evidência documental sobre sua vida, entregou-se ao chamado de Cristo até o fim. Seu legado é preservado na tradição da Igreja, que o reconhece como um dos muitos que deram a vida pelo Evangelho, servindo como testemunha silenciosa, mas poderosa, da fé cristã. Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betânia e tinha como ocupação a pesca, até o dia em que sua vida foi transformada pelo chamado de Jesus. Quando Jesus o convidou para se tornar pescador de homens, ele também mudou seu nome para Pedro, que significa rocha, simbolizando a solidez e a firmeza da fé que Pedro demonstraria ao longo de sua jornada. Pedro testemunhou alguns dos momentos mais extraordinários do ministério de Cristo, como o milagre da multiplicação dos pães e a caminhada sobre as águas. Entre todos os apóstolos, ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, uma declaração que se tornaria fundamental para a fé cristã. Apesar de seus momentos de fraqueza, como quando negou Jesus 3 vezes durante a noite da prisão do Mestre, Pedro se redimiu e se tornou uma das principais colunas da igreja primitiva. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro dedicou sua vida à pregação do Evangelho, viajando por diferentes regiões e, eventualmente, estabelecendo-se em Roma, onde sua liderança foi fundamental para a consolidação da fé cristã. Durante o reinado do imperador Nero, a perseguição aos cristãos se intensificou de maneira brutal, e Pedro foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição, em um ato de profunda humildade, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Esse gesto final de entrega e devoção à causa de Cristo selou seu destino como um dos maiores mártires da fé. Sua morte, vista como um testemunho de coragem inabalável, ecoa através dos séculos, e Pedro permanece um símbolo de fé, liderança e sacrifício, sendo reconhecido como o primeiro bispo de Roma e uma das figuras mais reverenciadas na história do cristianismo. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu ou Judas, filho de Tiago, é um dos apóstolos com menos destaque nos evangelhos, mas sua presença e contribuição para o cristianismo são notáveis. Embora haja poucas menções diretas a ele, a Bíblia o apresenta como alguém que buscava a compreensão profunda das palavras e ensinamentos de Jesus. Durante a última ceia, Judas Tadeu fez uma pergunta a Jesus que refletia seu desejo sincero de entender o significado do reino de Deus. Esse momento revela não apenas sua curiosidade espiritual, mas também seu compromisso em absorver o verdadeiro sentido da missão de Cristo. A ausência de menções mais detalhadas nos evangelhos não diminui a importância de seu trabalho na igreja primitiva, especialmente considerando os esforços missionários que ele empreendeu após a ressurreição de Cristo. Após a morte e ressurreição de Jesus, Judas Tadeu desempenhou um papel crucial na disseminação do Evangelho, especialmente na região da Mesopotâmia, onde sua pregação impactou profundamente as comunidades locais. Sua dedicação à causa de Cristo o levou a enfrentar inúmeros desafios, incluindo a perseguição que muitos apóstolos enfrentaram enquanto propagavam a nova fé. Quanto à sua morte, as tradições cristãs apresentam versões diferentes. Em uma delas, Judas Tadeu teria sido martirizado junto com o apóstolo Simão, ambos sendo mortos em defesa da fé que proclamavam. Outra versão sugere que ele foi morto por machadadas, uma imagem frequentemente representada em ícones e obras de arte religiosas, simbolizando seu martírio e a entrega total de sua vida ao serviço de Cristo. Independentemente dos detalhes, o legado de Judas Tadeu como um apóstolo fiel e corajoso permanece vivo na história da Igreja, sendo venerado até hoje como um exemplo de fé e sacrifício. André, irmão de Simão Pedro, é um dos apóstolos que, embora muitas vezes apareça à sombra de figuras mais proeminentes como Pedro, compartilhou uma proximidade única com Jesus desde o início do ministério. Foi ele, na verdade, quem apresentou seu irmão Pedro a Cristo, após reconhecer em Jesus o Messias esperado.
André esteve presente em momentos cruciais da trajetória de Jesus, como o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde ele demonstrou sua fé ao trazer ao mestre um menino com os poucos alimentos que seriam usados para alimentar milhares. Sua atitude de servir e colaborar destaca seu papel como um apóstolo que, apesar de ser mais discreto, tinha um impacto fundamental na difusão do Evangelho. Ao longo do ministério de Cristo, André demonstrou fidelidade e obediência, absorvendo os ensinamentos que, mais tarde, levaria a diferentes partes do mundo. Após a morte e ressurreição de Jesus, André assumiu a missão de pregar o cristianismo, expandindo suas atividades missionárias para regiões distantes, como Escócia e Grécia. Sua disposição em viajar para terras longínquas reflete sua paixão em levar a mensagem de Cristo a todos os povos. A tradição cristã relata que sua vida chegou a um fim trágico e heróico em Patras, na Grécia, onde foi martirizado. André teria sido crucificado em uma cruz em forma de X, um formato diferente do usado na crucificação de Jesus, o que, segundo a tradição, foi um pedido do próprio André, que não se considerava digno de morrer da mesma maneira que o Senhor. A tortura foi prolongada, e ele passou dias na cruz antes de sucumbir, mas, mesmo durante esse tempo, continuou pregando a mensagem de fé. A cruz em X se tornaria conhecida como a Cruz de Santo André, um símbolo de sua dedicação, fé inabalável e do martírio que ele enfrentou por causa de Cristo. Filipe, originário de Betânia, foi um dos primeiros a ser chamado diretamente por Jesus para segui-lo, deixando sua vida anterior para se tornar um dos 12 apóstolos. Ele aparece em momentos importantes dos evangelhos, demonstrando uma relação próxima com o Mestre. Um dos episódios mais notáveis é quando Jesus testa Filipe, perguntando-lhe como poderiam alimentar uma grande multidão. Filipe, com uma perspectiva humana e prática, reconhece a impossibilidade de resolver o problema com os recursos disponíveis, ressaltando a limitação dos meios terrestres diante de uma necessidade tão grande. Este momento revela a luta de Filipe entre a fé e a lógica, uma tensão que muitos enfrentam ao seguir os ensinamentos de Cristo. No entanto, foi através de eventos como este que Jesus ensinou seus apóstolos a confiar em seu poder divino, preparando-os para a missão que teriam após sua partida. Após a morte e ressurreição de Jesus, Filipe continuou a se dedicar à pregação do Evangelho, viajando por várias regiões para proclamar a mensagem de Cristo. Sua vida apostólica foi marcada por milagres e batismos, com muitos convertidos ao cristianismo graças à sua pregação. A tradição cristã relata que Filipe viajou por partes da Ásia Menor, levando o Evangelho a lugares onde o nome de Jesus ainda não era conhecido. Ele enfrentou desafios e perseguições enquanto pregava, mas sua fé se manteve firme. Embora as informações sobre sua morte sejam limitadas e não estejam completamente documentadas, acredita-se que Filipe foi martirizado em Hierápolis, na Ásia Menor, durante uma das perseguições promovidas pelo imperador Domiciano. Ele teria sido apedrejado até a morte por se recusar a renunciar sua fé, tornando-se mais um entre os apóstolos que deram sua vida pelo Evangelho de Cristo, deixando um legado de coragem e compromisso com a causa cristã. Simão, o Zelote. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, destaca-se entre os apóstolos por seu fervoroso comprometimento com suas crenças e princípios, o que já pode ser percebido pela alcunha Zelote. Esse termo remete a um grupo de judeus que, na época, defendia com intensidade a libertação de Israel do domínio romano, muitas vezes recorrendo à resistência ativa. Sua afiliação ao Zelote sugere que, antes de seguir Jesus, Simão era profundamente motivado por um nacionalismo religioso, ansioso por ver a restauração de Israel. No entanto, ao ser chamado por Jesus, Simão passou a canalizar sua paixão por uma causa muito maior: o reino de Deus. Ao longo do ministério de Cristo, ele se transformou de um zelote político em um defensor ardente do Evangelho, testemunhando os ensinamentos e milagres que mudariam não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade. Após a ressurreição de Cristo, Simão, o Zelote, como os demais apóstolos, dedicou-se integralmente à disseminação da mensagem cristã. As Escrituras não oferecem muitos detalhes sobre suas atividades após esse período, mas a tradição cristã sugere que ele viajou extensivamente em seu trabalho missionário, levando o Evangelho a diversas regiões do mundo. As informações sobre sua morte são escassas, porém há registros de que ele foi vítima de uma brutal perseguição contra os cristãos promovida pelo imperador Trajano. Durante essa perseguição, Simão teria sido torturado e executado de maneira cruel por sua inabalável lealdade a Cristo. Seu martírio é lembrado como um testemunho da paixão e da coragem com que ele defendeu a fé até o fim, selando seu destino como um dos muitos apóstolos que sacrificaram suas vidas pela causa do reino dos céus. Bartolomeu, também conhecido como Natanael em alguns relatos, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e é lembrado por sua sinceridade e pureza de coração. Ele foi apresentado a Jesus por Filipe e, segundo os evangelhos,
Jesus o reconheceu de imediato como um homem em quem não há falsidade. Esse reconhecimento de Jesus destacou a autenticidade de Bartolomeu, cuja fé genuína seria crucial em sua missão de propagar o Evangelho. Ao longo de sua caminhada com Cristo, Bartolomeu testemunhou os milagres e ensinamentos que transformaram sua vida e o prepararam para o desafio de levar a mensagem cristã a terras distantes. Após a ascensão de Jesus, ele se dedicou a expandir o cristianismo em regiões menos alcançadas, e de acordo com a tradição, Bartolomeu foi particularmente ativo na Índia, onde converteu muitos à fé, demonstrando uma determinação incansável em sua missão. A morte de Bartolomeu, como a de tantos outros apóstolos, foi marcada pelo sofrimento e pelo martírio, um reflexo de sua inabalável devoção a Cristo. A tradição cristã relata duas versões distintas sobre seu martírio. A primeira sugere que ele foi decapitado, uma forma de execução relativamente rápida, mas ainda assim brutal, por se recusar a renegar sua fé. A segunda narrativa, mais sombria e amplamente conhecida, indica que Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser crucificado, um martírio que sublinha o nível de crueldade enfrentado pelos primeiros cristãos. Sua morte é frequentemente retratada em obras de arte como um símbolo de resistência à opressão e de fé inquebrável diante da dor e da adversidade. A maneira como ele enfrentou o martírio fez de Bartolomeu um exemplo de coragem, lembrado por sua firmeza inabalável e pela disposição de sacrificar tudo por sua fé. Mateus, anteriormente conhecido como Levi, era um coletor de impostos em Cafarnaum, uma profissão que, à época, era vista com desdém pelos judeus, pois os coletores eram frequentemente associados à corrupção e à traição ao povo de Israel. No entanto, a vida de Mateus tomou um rumo radicalmente diferente quando Jesus o viu em seu posto e o chamou para segui-lo. Sem hesitar, Mateus deixou para trás sua vida de riquezas e segurança material para se tornar um dos 12 apóstolos. Essa transformação é um dos exemplos mais poderosos da capacidade de Cristo de ver além das aparências e enxergar o potencial e o coração de cada pessoa. A decisão de Mateus de abandonar sua antiga vida mostra o poder do chamado de Jesus e o desejo profundo de Mateus de se redimir e se dedicar ao reino de Deus. A maior contribuição de Mateus para a fé cristã foi o registro de seu testemunho no Evangelho que leva seu nome, um dos textos mais influentes do Novo Testamento. Seu Evangelho não apenas narra a vida e os ensinamentos de Jesus, mas também apresentam Jesus como o Messias esperado, conectando profundamente o cristianismo às profecias do Antigo Testamento. Após a ascensão de Cristo, Mateus dedicou-se à pregação do Evangelho em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia, onde seu trabalho missionário resultou em muitas conversões. No entanto, sua fidelidade e compromisso com a mensagem de Cristo o levaram a enfrentar a perseguição. A tradição cristã relata que Mateus foi martirizado em Nadab, na Etiópia, enquanto celebrava uma missa, sendo morto por espada. Sua morte foi mais um testemunho de sua fé inabalável e de seu compromisso com a propagação do Evangelho até o fim de sua vida, selando seu legado como um dos grandes evangelistas da história cristã. Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa o gêmeo, ficou marcado na tradição cristã por sua atitude cética em relação à ressurreição de Jesus, o que lhe rendeu a alcunha de Tomé, o incrédulo. Após a crucificação de Cristo, quando os outros apóstolos afirmaram que haviam visto o Senhor ressuscitado, Tomé se recusou a acreditar, a menos que pudesse ver e tocar as feridas em suas mãos e no seu lado. Este momento reflete não apenas a sua busca por provas tangíveis, mas também o seu desejo profundo de ter certeza sobre a verdade da ressurreição, que era o evento mais importante da fé cristã. Quando Jesus apareceu a ele e permitiu que tocassem suas feridas, Tomé respondeu com uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento: "Meu Senhor e meu Deus." Esse episódio transformou Tomé de um cético em um dos mais ardentes defensores da fé, mostrando que mesmo aqueles que duvidam podem ser levados à fé plena através do encontro pessoal com Cristo. Após o evento da ressurreição, Tomé se dedicou à propagação do Evangelho. Segundo a tradição cristã, ele levou a mensagem de Jesus para regiões distantes, sendo especialmente lembrado por sua evangelização na Índia. Acredita-se que ele viajou até o sul da Índia, onde sua pregação resultou na conversão de muitos, lançando as bases de comunidades cristãs que perduram até hoje, como a Igreja Mar Thoma. De acordo com a tradição, após uma evangelização bem-sucedida, Tomé enfrentou a perseguição por causa de sua fé. Ele teria sido martirizado por lanças em Chennai, na Índia, um fim que simboliza sua dedicação completa ao Evangelho e sua disposição de morrer por sua crença em Cristo. Sua história inspira fiéis ao redor do mundo, lembrando que a jornada da fé muitas vezes envolve desafios, dúvidas e, em última instância, um compromisso inabalável com a verdade de Jesus Cristo. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é uma das figuras mais infames da história do cristianismo, lembrado principalmente por sua traição a Jesus, que teve um impacto profundo e duradouro na narrativa evangélica.
Ele era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e como tesoureiro do grupo, estava em uma posição de confiança. No entanto, seu desejo por dinheiro levou a trair o mestre, entregando às autoridades religiosas por 30 moedas de prata. Essa quantia, que simboliza a avareza e a deslealdade, não apenas marca a traição de Judas, mas também representa a decadência moral que o levou a escolher o lucro imediato em vez de permanecer fiel ao seu Salvador. A traição de Judas culminou na prisão e crucificação de Jesus, eventos que mudariam o curso da história da humanidade. Após a traição, Judas rapidamente se viu consumido pelo remorso. Ele tentou devolver o dinheiro que havia recebido, mas o peso de sua culpa era insuportável. A dor de ter traído o Filho de Deus foi tão intensa que ele decidiu acabar com sua própria vida, enforcando-se em um ato de desespero. As narrativas sobre sua morte nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos apresentam discrepâncias em detalhes, mas convergem no desfecho trágico de sua história. Ele é visto como um símbolo das consequências devastadoras da traição e do arrependimento sem esperança. A vida de Judas Iscariote serve como um alerta sobre os perigos do pecado, da avareza e das escolhas equivocadas, lembrando aos fiéis que mesmo a traição pode levar a um fim desesperador e que o arrependimento sincero é crucial, mas sem esperança, ele se torna um peso insuportável. A história de Judas nos convida a refletir sobre a graça e a misericórdia, em contraste com a dura realidade da culpa e da condenação. As histórias de vida dos apóstolos nos revelam não apenas a profundidade de sua fé, mas também os imensos desafios e sacrifícios que enfrentaram em nome do Evangelho. Cada um deles, com sua singularidade e experiências, deixou um legado poderoso que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A coragem, a dedicação e o amor que demonstraram ao longo de suas jornadas são exemplos que nos motivam a fortalecer nossa própria fé e a enfrentar nossas adversidades com bravura. Ao mergulharmos na vida desses homens notáveis, percebemos que seus testemunhos não são apenas relatos históricos, mas também um chamado à ação para todos nós, que buscamos viver de acordo com os princípios do cristianismo. Esperamos que vocês tenham gostado deste mergulho profundo nas vidas dos apóstolos e que essas histórias tenham tocado seus corações de alguma forma. Se você está buscando um conhecimento ainda mais profundo sobre a Bíblia e os ensinamentos de Jesus, temos uma oportunidade incrível para você. Na descrição deste vídeo, você encontrará informações sobre nosso curso de teologia, onde você poderá aprofundar seu entendimento das Escrituras, desenvolver sua fé e se tornar um verdadeiro conhecedor da Palavra de Deus. Não perca essa chance de transformar sua vida espiritual. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar em um dos vídeos que irão aparecer na tela para continuar nos assistindo. Abraços e que Deus os abençoe.